Olá pessoal, dando sequência aqui aos nossos estudos sobre comunicações móveis, um estudo introdutório, com base no material da empresa Rohde & Schwarz. Nós podemos nesse slide então destacar de forma muito simplificada o que acontece na comunicação entre o terminal móvel e a estação rádio base. Veja, existe um protocolo, uma pilha de protocolo, um Radio Interface Protocol Stack, que organiza essa comunicação entre esses dois entes. Tá? A ideia de protocolo que está nesse balãozinho aqui é que existe uma linguagem comum para que essas duas entidades se comuniquem. Tá? Elas precisam se entender. Né? Então, o protocolo tem muito a ver com isso. O protocolo é uma combinação de regras. Né? Então, isso permite que essas duas entidades se comuniquem. E o que é esse protocolo? Está destacado aqui 3 camadas, portanto, são como se fosse uma divisão dessa comunicação em 3 fases, em 3 etapas, mas elas não são sequenciais, elas ocorrem em paralelo, certo? Como se fosse, na verdade, mais pensando melhor numa divisão de tarefas entre 3 camadas da complexidade que envolve essa comunicação. Então, na camada física é estabelecido de fato o enlace de rádio por ondas de rádio eletromagnéticas, e aí lá ocorre aquilo que nós conversamos relacionado ao múltiplo acesso, duplexação, a parte de antenas, radiofrequência, processamento de banda base, toda a eletrônica de comunicação, a modulação, né, a demodulação, a amplificação do sinal, né, a filtragem contra ruído, filtragem contra interferências. Então, digamos aqui, nós temos um engenheiro eletrônico, né, que constrói os circuitos, e o engenheiro de telecom que projeta as funções conceituais e o desenho dessas modulações e desses filtros. Isso tudo é implementado então nessa camada física que estabelece, portanto, um enlace de rádio funcional entre a estação base e o terminal móvel. Na camada 2, nós temos 2 funções muito importantes que têm muito a ver com as pesquisas do GTEL. O GTEL atua muito nessa camada aqui, que é o controle da qualidade o controle do enlace de rádio e o controle do acesso ao meio. Né? O controle do acesso ao meio, ele é algo como se fosse uma supervisão do múltiplo acesso. E ele é mais amplo que o múltiplo acesso. Por exemplo, no múltiplo acesso, você organiza os usuários, né, por exemplo, em canais. Canais na frequência, canais no tempo, não é isso? O Medium Access Control, ele define, por exemplo, como se dá essa organização. Quais usuários ocupam, quais canais, quantos slots de tempo, quais slots de tempo. Né? Existe uma coisa aqui chamada scheduling, que significa agendamento ou enfileiramento, que, por exemplo, pode usar critérios de priorização para o acesso ao meio. Tá? Então, o múltiplo acesso, se for, por exemplo, em TDMA, a gente sabe que é em slots de tempo. Mas quantos slots irão para cada usuário? Quais usuários terão acesso aos slots em uma determinada ordem de prioridade? Isso o scheduling faz como parte, como uma implementação de uma função de MAC, Medium Access Control, camada 2 MAC. Tá? Outra função muito importante é o Radio Link Control, RLC. Por exemplo, se você perder um pacote por um erro, por uma interferência durante a transmissão, a RLC pode comandar uma retransmissão desse pacote, porque é importante que ele seja recebido integralmente, correto. Né? O Radio Link Control, ele controla também, por exemplo, a potência de transmissão. Ele controla aquela modulação, uma modulação adaptativa. Lembram que a gente tem modulações de maior ordem, de menor ordem, em função da força do sinal. Isso também é uma função RLC. Então, o RLC ele é como se fosse a parte inteligente da camada física, é a parte ativa, é a parte que interpreta o que está acontecendo na camada física e toma ações para que o enlace de rádio seja robusto. Robusto à mobilidade, robusto à interferência, robusto a ruídos. Tá certo? E o Medium Access Control é como se ele fosse responsável pela qualidade, digamos assim, da experiência do usuário. Então, se você está precisando de mais taxa de transmissão, o MAC ele pode comandar uma maior quantidade de canais, por exemplo, serem alocados para um determinado usuário. Ou se a sua
você está usando uma chamada de voz e, portanto, o atraso é muito importante, a MAC pode comandar um agendamento prioritário para aquela chamada de voz, por exemplo, em comparação com uma chamada, com uma conexão para FTP ou para download, por exemplo. Então, a MAC e a RLC são duas funções da inteligência do sistema móvel, tá? Em relação à camada física, em relação aos recursos de rádio. A gente usa muito essa palavra recursos de rádio, radio resources, né? Existe uma terminologia chamada Radio Resource Management, que podia ser, digamos assim, o termo geral para essas duas funções, a Radio Link Control e Medium Access Control. Radio Resource Management, gerenciamento de recursos de rádio. Ou seja, todos os recursos que o sistema tem em relação à rádio, e aí envolve slots, canais em frequência, potência de transmissão, essa priorização da ordem de transmissão, quem vem primeiro, quantos canais, qual modulação, retransmissões, se você tiver um sistema MIMO, a alocação dessas antenas aos usuários, quantas antenas, né? Muitos recursos que o sistema tem na relação dele com a camada física, que são controlados de forma inteligente na Layer 2. Né? Então, hoje, por exemplo, no GTL existem várias pesquisas que nós estamos aplicando Machine Learning nessa camada aqui. A gente costumou tradicionalmente trabalhar com algoritmos mais heurísticos e algoritmos de otimização. E isso continua valendo. E tem resultados excelentes. Não é à toa que a gente chegou... Nós chegamos até o 5G sem Machine Learning, praticamente, né? Então, o Machine Learning está sendo investigado agora do 5G para frente como uma outra abordagem para resolver esses problemas. Em alguns casos, aparentemente, tem vantagens. Tá? A terceira camada é aquilo que eu já falei para vocês. Existe todo um conjunto de sinalizações que são importantes serem feitas para o sistema tomar decisões que estão acima da camada 1 e da camada 2. Um exemplo clássico é o handover. Né? O handover é uma decisão de camada 3. Ou seja, alguém precisa estar observando se o que está acontecendo na 1 e na 2 já não chegou num ponto que aquela estação rádio base já não consegue mais prover um sinal adequado e é preciso então comunicar com outra estação base que não está mostrada aqui. Então, ou seja, no momento que envolve uma outra estação base, você saiu desse enlace simples, ponto a ponto, e você precisa envolver o que a gente chama do core do sistema. Ou seja, a central da operadora ou um outro nó que tenha controle sobre várias estações rádio base e que permita que você transfira essa conexão de uma base para outra. Então, essa função de handover ela já ocorre num terceiro nível mais elevado, em que existe a interconexão de estações base, de maneira que você possa fazer esse chaveamento. Vai ter um exemplo mais para frente de handover. Bom, aqui nós temos um diagrama de bloco simplificado do que é a camada física de um sistema com FDD, a duplexação por frequência tradicional. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, vocês vão ver isso com calma nas disciplinas de princípio de comunicação, sistemas de comunicação digital. Né? Mas vamos passar rapidamente por alguns blocos aqui que são importantes. Primeiro, observe que existem, como eu já tinha dito antes, né, dois tipos de informação. Tem a informação propriamente dita do usuário, tem informação de controle, que flui nesse circuito. Tá? Porque informações de controle precisam ser enviadas também, né, para o usuário. Por exemplo, a força do sinal é uma informação de controle. A força de sinal que o terminal móvel está experimentando, por exemplo. É interessante que ele encaminhe essa força de sinal para a base, para saber qual é a situação, por exemplo, da necessidade de um handover, para dar um exemplo. Tá? Ou seja, são informações que não são os bits do seu filme da Netflix, mas são informações do sistema que são importantes serem transmitidas em paralelo. Aqui você tem a caixa de modulação, aqui tem a caixa de conversão analógico para digital, aqui você tem a caixa, aqui eu esqueci, né, de colocar a inclusão dos códigos de corretores de erro, tá? Ou seja, aqui nós adicionamos redundância ao sinal para que ele fique mais robusto. Isso é também uma forma de Radio Link Control, né? Você adiciona redundância para corrigir erros na recepção, erros que vão acabar acontecendo na transmissão, né?
Aqui você faz a translação para a frequência central de transmissão, se é 1 GB, 2 GB, 2,5 GB, enfim, qual é a frequência de transmissão que está alocada para aquele usuário, para aquele canal que o usuário tem acesso, né? Amplifica, filtra para mandar apenas a máscara espectral de interesse, o duplexador que vai dizer qual é a banda de frequência de transmissão, se é uplink ou downlink, né? E aqui você tem nessa setinha toda a transmissão que não está mostrada, aqui é a antena, né? A transmissão pelo ar até o receptor. O receptor faz uma filtragem para eliminar ruídos e interferências fora da banda de interesse, amplifica, traz a frequência de cima para baixo, então aqui ele sobe a frequência de banda base para os gigahertz que forem, aqui ele faz o processo inverso, ele baixa a frequência de gigahertz para a banda base, para aí só fazer a demodulação e decodificação. E aí separa a informação que vai para a aplicação, que é a informação do seu Netflix, para aquela que vai para, por exemplo, para as funções de RLC, o Radio Link Control, informações que são relevantes para o RLC, por exemplo. Bom? Bom, essa figura é muito simples, apenas está comentando que a antena, a estação base, na verdade, se vocês olharem uma foto, né, existe uma antena no topo, um conjunto de antenas no topo da torre, existe um cabo que normalmente desce dessas antenas e que conecta a circuitaria de radiofrequência, que é um amplificador, por exemplo, toda a parte de modulação, demodulação, e a interface de rádio que vai conectar essa estação base com o que a gente chama do core, né, que é a central da operadora. Isso aqui é um exemplo de uma modulação, a gente já falou um pouquinho sobre modulação naqueles outros slides do meu livro, né? Um exemplo de uma modulação QPSK, o chaveamento por deslocamento de fase em quadratura. Essa modulação ela combina 2 bits em 4 pulsos. Então você poderia pensar de forma muito simplificada que é como se nós tivéssemos uma escadinha de 4 níveis. Cada par de bits, essas 4 combinações, portanto, leva a um nível diferente. Se fosse puramente em amplitude. No caso, como é baseado em fase, você pode interpretar como se eu estivesse deslocando a fase de uma senoide em valores constantes e cada deslocamento de fase corresponde a uma combinação de bits. Os bits aqui que estão nesses 4 pontos são os bits, os símbolos, né? O S1 até o S4. O símbolo, então, é o conjunto de bits combinados. Então, são 4 símbolos que resultam da combinação de 2 bits. Eles estão nas posições ideais, né? O demodulador, basicamente, ele vai observar qual foi o sinal recebido. Por exemplo, se ele recebeu esse Rzinho aqui, né? Que vai ser uma possibilidade devido aos erros e ao ruído. Então, provavelmente você não vai receber exatamente o que você mandou. Você vai receber uma versão com alguma mudança, algum deslocamento, alguma alteração. O receptor faz uma coisa muito simples. Ele calcula a distância desse ponto para os 4 possíveis pontos que foram transmitidos. A gente sabe que só existem 4 possibilidades de transmissão, S1 até S4. Então, eu calculo a distância desse ponto que foi, de fato, o ponto recebido na constelação para os outros 4 e D1 aqui é a menor distância, portanto, com altíssima probabilidade, o símbolo que foi transmitido foi o S1. E eu tomo a decisão, então, de demodular por S1. Né? A chance de errar aqui é muito pequena. Claro que não é impossível, você pode ter tido um ruído muito grande, deslocado, por exemplo, S2 daqui para cá. Mas isso é de baixíssima probabilidade. Então, é quase certo que nós acertamos ao escolher S1 aqui. É uma regra simples, uma regra de distância euclidiana, que permite fazer a demodulação do sinal. Esse quadrinho aqui eu queria deixar para vocês lerem e a gente discutir pessoalmente numa próxima aula. É sobre OFDMA. Basta dizer que o OFDMA é uma versão moderna do que era o Frequency Division Multiple Access, que era a técnica da primeira geração dos sistemas 1G, que foi remodelada para ser digitalizada e transformada de uma maneira extremamente flexível, principalmente naquilo que eu já comentei com vocês, a facilidade de alocar mais banda para um usuário em detrimento de outros. Ou seja, se nós quisermos dar prioridade aos usuários, nós deveremos alocar mais canais ou mais banda.
Como isso é feito? Existem várias formas, mas o OFDMA simplificou muito a maneira de você alocar mais banda para usuários particulares em função de certas prioridades que você queira dar. Tá? Nós vamos discutir isso. O mais importante é vocês entenderem que essa é a base da tecnologia 4G, não alterou o 5G e o Wi-Fi também. Aqui ele dá um exemplo um pouco mais detalhado do que é a camada física, o estabelecimento do enlace de rádio no transmissor, né? Então, rapidamente, vocês podem ver com calma também nós tirarmos dúvidas. O codificador de canal é aquele bloco que adiciona redundância. Eu já comentei com vocês a importância de ter redundância, tá certo? Mas a gente pode voltar a esse ponto. Basicamente, se você inclui redundância, ou seja, são informações que não são informações úteis, mas são informações como se fossem uma espécie ali de um carimbo de segurança que você acrescenta aos bits úteis para fazer, por exemplo, uma verificação se houve um erro. E mesmo que havendo um erro, existem algoritmos que conseguem recuperar erros. Um exemplo simples, muito simples, código de repetição. Tá? Digamos que você use aquela modulação QPSK que eu mostrei agora há pouco. São 4 símbolos combinados de 2 em 2 bits. Né? Então, suponha que você simplesmente faça o seguinte. Você, em vez de transmitir só os 4 símbolos, os 2 bits, você adicione um código de repetição que é muito simples. Simplesmente você repete, duplica, e os mesmos bits úteis, você cria uma redundância com 2 outros bits que são iguais aos bits úteis. Então, se o seu símbolo era o 1, 0, você não vai transmitir só 1, 0, você vai transmitir 1, 0, 1, 0. Né? Certo? Ou seja, você repetiu. Né? Certo? Aí você, claro que com isso você aumenta o tamanho da constelação. Agora são 4 bits, tá? 16 possibilidades, tudo bem. Mas o que acontece no receptor? Você já sabe dessa regra. Então você sabe que, por exemplo, a segunda metade da palavra código tem que ser igual à primeira. Se houver uma diferença, por exemplo, você já sabe que houve um erro. Se for 1, 0, 1, 1, por exemplo, você já sabe que houve um erro. Isso é alguma coisa, já é um avanço. Você já sabe que houve um erro. Né? Agora, se eu acrescentar mais redundância e repetir não só uma vez, mas 2 vezes os bits, fizer 1, 0, 1, 0, 1, 0. Né? Eu sei que só o primeiro par é útil, os outros 2 são redundância. Então, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Digamos que eu recebi 1, 0, 1, 0, 0, 0. Então eu sei que o primeiro bit, que era 1, ele tinha que estar repetido no início da segunda palavra código e no início da terceira palavra código. Né? Mas foi 1, 0, depois veio 1, 0, ou seja, repetiu 1, ok, e depois veio 0, 0. Então na terceira repetição não veio 1, veio 0. Deu diferente, você só sabe que houve um erro. Aí a sua dúvida é, o que aconteceu aqui? O mais provável é que essa terceira repetição, em que veio 1, 0, tenha sido corrompido, porque os 2 primeiros vieram corretos. 1, 1, era para vir um 1 de novo, né? Na terceira repetição, mas veio um 0. O mais provável é que o 0 tenha trocado de lugar com o 1 devido a um erro e que o bit correto seja 1. Claro que pode ter acontecido o contrário, você ter mandado um 0 e ele ter sido trocado 2 vezes por 1 e o terceiro 0 é que está correto. Mas isso é muito menos provável de acontecer. Então você vai trabalhar com as probabilidades. Tá? Isso é só um exemplo muito simples do que seria redundância. Certo? Scrambling é uma espécie de randomização, aleatorização. Isso tem funções importantes de segurança e de proteção contra erros também, depois a gente volta a isso. Modulação, vocês já conhecem. Aqui tem a ver com MIMO, Layer Mapping, Precoding, se você vai usar mais de uma antena, como é que você vai mapear esses símbolos em antenas. E finalmente a geração do sinal OFDM, que também oportunamente tem a ver com o OFDMA aqui, né? O OFDM é o sinal, o OFDMA é o múltiplo acesso baseado no sinal OFDM, tá certo? Vamos voltar a mais informações sobre isso.
Isso aqui é a estrutura da camada física, camada 1, hein? Do lado do transmissor, a preparação do sinal para que ele seja. Isso aqui tudo em banda base, antes de fazer a translação para altas frequências. Aqui já tem um exemplo do que seria uma transmissão com mais de uma antena. Então, veja só, suponha que você tenha duas antenas transmissoras na estação base e duas antenas receptoras no terminal móvel, certo? O que é que ele está dizendo aqui? Existem formas, como eu já tinha comentado com vocês, de multiplicar a capacidade do enlace de rádio. Você transmite um bit para essa antena 1 e transmite um bit, o mesmo símbolo para a antena 2 e vice-versa. Transmite o símbolo Y para a antena 1, transmite o símbolo Y para a antena 2. Tá certo? Existem formas de, com essas duas antenas, através de um conhecimento do que está acontecendo aqui em termos de força de sinal nesses enlaces. São 4 enlaces possíveis aqui, né? 1, 2, 2, 1, 2, 2. Você consegue separar esses 2 bits aqui. Mas isso, veja só, na mesma frequência. Eu estou transmitindo 2 símbolos na mesma frequência ao mesmo tempo, separando no espaço. Eu não estou mais separando no tempo nem na frequência. Tá? As dimensões de ortogonalização que nós temos tradicionais são tempo e frequência. Eu comentei com vocês também do CDMA, que é uma forma artificial, algébrica de criar ortogonalização. É uma possibilidade. A quarta possibilidade é você fazer a separação por ortogonalização no espaço. Certo? Ela é menos artificial, na verdade ela é a mais aleatória de todas. Né? Porque na frequência, no tempo e no código, de alguma maneira você controla e força a ortogonalização. Então, quando você transmite instantes de tempo diferentes, transmite em bandas diferentes ou códigos diferentes, você está forçando a ortogonalização. Aqui nós temos menos controle, porque a ortogonalização vai depender da relação entre esses canais, esses 4 canais aqui, esses 4 pares, né? De link antena transmissão, antena recepção, né? Antena TX1, RX1, TX1, RX2, TX2, RX1, TX2, RX2. Se você tiver acesso, vocês podem raciocinar que se você forma uma matriz, e se eu conseguir caracterizar essa matriz, e se ela tiver se eu conhecer essa matriz, eu consigo fazer algum processamento que ortogonalize esses sinais também, usando essa informação espacial. Né? Mas você pode imaginar que essa matriz precisa ter algumas propriedades para que ela seja, por exemplo, inversível. Se você puder inverter essa matriz. Nem sempre isso é possível porque nós não controlamos a natureza. E os coeficientes dessa matriz elas vêm da natureza, vêm da relação de propagação de sinal entre o transmissor e o receptor. Então, é um tipo de ortogonalização muito atrativo porque eu duplico a capacidade nesse caso, porém, a gente tem menor controle porque as informações vêm. A matriz ela não é formada como no CDMA, pelo conjunto de códigos que eu escolho, mas é formada pelas informações de força de sinal, de amplitude, de fase, que esses canais vão experimentar na transmissão real entre o terminal móvel e a antena da estação radiobase. Tudo isso vai ser aprofundado no momento oportuno, mas vocês já têm uma ideia do potencial que essa técnica traz. A gente poderia, com 64 antenas, por exemplo, de cada lado, né? Imagina o tamanho do ganho que a gente tem, porque a mesma frequência carregaria uma quantidade muito maior de informação, e isso é um avanço imenso, né? Já que as bandas de frequência são limitadas, a gente nunca consegue expandir muito as bandas de frequência, como a gente já discutiu. Uma outra forma de você usar múltiplas antenas é isolar os usuários, ou uma outra forma de ver, né? Isolar os usuários, mais de um usuário. Veja que no slide anterior nós estávamos falando de um usuário com 2 antenas. Né? Agora nós podemos fazer de uma outra forma. Nós podemos ter cada usuário com a sua antena, uma antena normal, mas usar, por exemplo, várias antenas na estação base para construir um feixe direcional e estreito que
isole um usuário de outro usuário, como se nós estivéssemos criando duas células virtuais usando feixes de antena que são construídos eletronicamente de forma dinâmica. Se eu souber a direção desse usuário, ou se eu souber a direção desse usuário com várias antenas, eu consigo, controlando a relação de corrente entre essas antenas, a relação de fase, construir, com duas dessas antenas, por exemplo, eu consigo construir um feixe que vai na direção desse usuário, e com outras duas eu consigo construir um outro feixe que vai na direção desse usuário. Eles não se enxergam, eles também não vão enxergar interferências que venham de fora desse feixe, isso é muito bom, né? E em comparação com uma antena convencional, eu posso também usar uma frequência igual para os dois. Por quê? Porque como eles não se enxergam, a frequência, se eu transmitir na frequência F1 aqui, eu posso repetir a transmissão na frequência F1 aqui, porque eles não se enxergam, não há interferência, a radiação está confinada a esse feixe, então ela não invade essa região e vice-versa. Então é uma outra forma, é como se eu estivesse reinterpretando aquele resultado anterior, que era para um usuário, que eu estava duplicando, né, a capacidade de um usuário. Aqui eu estou duplicando a capacidade do sistema, porque eu estou transmitindo para dois usuários com a mesma frequência. Do ponto de vista do sistema, é o mesmo volume de informação do sistema anterior. Só que aqui cada usuário enxerga a sua estação rádio base, mas a estação rádio base consegue transmitir o dobro da capacidade da informação na mesma frequência também. É outra forma de ver. Isso que a gente chama de MIMO multiusuário, e o anterior era MIMO single usuário, sim, usuário único. Tá? Mas, em essência, nós estamos falando da exploração da dimensão espacial com múltiplas antenas para aumentar a capacidade do sistema. E esse é um eixo de pesquisa também do GTEL muito tradicional, muito forte. Nós trabalhamos há muitos anos. Minha tese de doutorado foi basicamente esse slide aqui, 20 anos atrás, em 1999. Fui uma das primeiras pessoas no Brasil, se não a primeira, que aplicou esses conceitos de MIMO nesse contexto. Na época a gente não chamava de MIMO, a gente chamava de beamforming, formatação de feixe. O termo MIMO ganhou popularidade um pouco depois, mas o conceito é essencialmente esse, né? Uma das primeiras pessoas no Brasil que aplicou esse conceito para a comunicação móvel. Bom, aqui é um exemplo, lembra da camada 3, sinalização? Então, sinalização, se você fizesse uma analogia, você tem uma peça de teatro, quem já foi ao teatro sabe, você tem os atores, você tem os cenários, você tem aquilo tudo que o público que está assistindo a peça está enxergando ali ocorrendo, né? Os atores, toda a parte. Agora, a gente sabe que quem trabalha no teatro que tem os bastidores, ou seja, o que está por trás do palco. E há uma movimentação intensa de pessoas trazendo cenários, fazendo troca de figurinos, né, alteração de iluminação, alteração de som, ou seja, tem toda uma estrutura de pessoas na música, na iluminação, nos figurinos, nos cenários, né, os próprios atores que trocam, né, de papéis, que ficam nos bastidores, numa movimentação intensa para que quem está na plateia enxergue aquele palco perfeito, com tudo ocorrendo dentro daquela trama, daquela história perfeita. Nós não enxergamos isso, nós na plateia nós não enxergamos nada disso que está acontecendo por trás. Essa é a analogia. O usuário celular, ele não enxerga, nem precisa, né? Mas há muita movimentação de informação, de controle acontecendo em paralelo, desde que o seu celular está ligado, mesmo que ele não esteja sendo utilizado, ele já está em modo de controle, e também durante a utilização, para que tudo funcione a contento para o usuário. Tá certo? Então ele está colocando aqui um exemplo. Você liga o seu celular, ele vai fazer o que a gente chama de cell search, network acquisition, ou seja, ele vai buscar uma estação rádio base próxima, vai fazer uma varredura em frequência, numa tabela de frequências pré-definidas, que vai encontrar um sinal forte o suficiente de uma torre da sua operadora, adquirir algumas informações da rede e entrar na rede da operadora, fazer a sincronização e estar disponível para funcionar. No momento que você quer utilizar o sistema, você faz um acesso aleatório, ou seja, você vai enviar uma mensagem para a torre informando que você quer iniciar uma conexão. Tá? Isso é feito de maneira transparente para o usuário. Na hora que você começa a teclar, digamos, vai teclar uma chamada telefônica ou vai iniciar o acesso a um site, isso automaticamente acontece. O sistema responde lhe dando uma conexão, né?
tanto para a estação base como uma conexão para a central da operadora, inicia-se a transferência de dados e, eventualmente, pode ser necessário, em função da sua mobilidade, você trocar de estação rádio base através de um handover. Tá? Tá aqui o exemplo do que é um processo de acesso aleatório. Exatamente, quando você inicia uma chamada de voz ou uma conexão de internet, o seu telefone vai mandar uma sequência aleatória, uma sequência de acesso aleatório para a base. A base ela está constantemente monitorando esse canal de acesso aleatório na expectativa que algum terminal móvel se manifeste. Quando ela percebe que há uma manifestação, ela identifica de quem está sendo esse pedido. Então, vem junto nesse Random Access, obviamente, vem o seu número de celular. Né? Ela responde, né? Ela responde dizendo, olha, acesse o canal 25, que corresponde a 857 MHz, por exemplo. Ou seja, ela te dá um acesso, ela te dá uma instrução de acesso para que possa estabelecer a comunicação de dados com a estação base. Tá? Se o terminal móvel não escutar essa resposta, após um certo tempo, ele vai assumir que essa sequência não chegou corretamente na estação base. Então, o que é que ele faz? Ele repete o processo, só que ele aumenta a potência, um delta, na expectativa que com um pouco mais de potência o sinal chegue aqui com sucesso. Ok? Se isso continuar, ele vai continuar tentando. Se ele continuar sem receber, ele aumenta mais um pouco. Né? Certo? Até ele receber uma resposta. Se ele chegar na potência máxima e não receber resposta, é porque ele está fora da área de cobertura. E nenhuma base conseguiu detectar o sinal dele, mesmo né, com a potência máxima. Né? Certo? Então, isso é o que a gente chama de acesso aleatório. Isso é feito apenas para iniciar a chamada ou uma conexão. Depois é estabelecido o link da camada 1 e aí você tem a transferência de dados de maneira mais estável. Aqui é um exemplo de como se dá a transferência de dados no downlink. Né? Aqui então já é um segundo momento. Depois de estabelecida a conexão, né? Já existe um canal definido, tá certo? A estação base manda algumas informações de controle, na 1 e na 2, informações de configuração, informação de sinal de referência, que permite, por exemplo, uma coisa muito importante que vocês vão entender, que o terminal móvel, com essas informações aqui, ele estime a força do sinal. É uma coisa que a gente chama de CQI, Channel Quality Indicator. CQI é como se fossem aquelas barrinhas lá do seu celular, só que num nível de granularidade muito maior, né, com muito mais níveis de quantização. Então, o terminal móvel estima a força do sinal e envia para a base. Por quê? Porque a base precisa saber qual é a situação desse usuário. Por exemplo, para definir a modulação que vai ser utilizada, né, na transmissão, em função da força do sinal. Né? Por exemplo, a quantidade de banda que esse usuário vai, né, necessitar também. Essas informações aqui de condições do canal de downlink são importantes. Aí a base, então, ela define a quantidade de banda e inicia a quantidade de banda, faz a parte de RLC também, a modulação, e inicia a transmissão dos pacotes. Cada pacote recebido, você deve dar o que a gente chama de um acknowledgement, ou seja, confirma o recebimento correto. Se não confirmar, a base retransmite. Se confirmar, ela transmite o próximo pacote. Tá? É uma coisa bem... É um protocolo. Isso aqui é um protocolo. A gente chama de um protocolo, ou seja, um conjunto de regras, de passos de comunicação entre um e outro. Observe que o passo 4 aqui é o scheduling. Né? Lembram? O scheduling é um agendador. Ele vai dizer se esse usuário tem prioridade, qual é o grau de prioridade dele, e, portanto, ele só inicia a transmissão no passo 5 quando for a vez desse usuário. Porque essa estação base não está lidando só com esse usuário, está, né? Lidando com dezenas de usuários. Então, vai ter uma certa priorização lá. Tá certo? E esse scheduling, que é também um tópico de pesquisa que o GTO atuou muito, continua atuando muito, ele é muito importante, porque é ele que vai definir como se fosse a priorização. E essa priorização tem que ter critérios. Quais são esses critérios? Depende da operadora, depende do serviço. E se a gente conseguir atender todo mundo rápido e bem, todos os usuários ficam satisfeitos. Né? Tá certo?
Aqui no AppLink, a coisa é muito parecida, né? A diferença é que depois de feito o acesso aleatório, o terminal ele manda um scheduling request, ou seja, ele diz, por favor, me bote na fila, que eu preciso transmitir para você, né? Dizendo aqui para a estação base. A estação base vai responder a partir do algoritmo de escalonamento com informações de quando ele pode transmitir, quanta banda ele tem disponível, tá certo? Esse Buffer Status Report aqui é o quanto de dados o usuário consegue receber de uma vez numa transmissão. Isso é importante porque permite que a estação base aumente a quantidade de recursos dependendo da condição desse terminal. Pode ser um terminal mais simples, pode ser um tablet, pode ser um laptop que tenha muito mais condição e, portanto, esse status aqui pode ajudar a estação base a definir se ele consegue aumentar mais a taxa de transmissão no downlink ou no uplink ou não. Depois você tem a transmissão de dados e a coisa se repete, né? Você tem o acknowledge, positivo, negativo, você tem transmissão ou retransmissão, nova transmissão ou retransmissão. E como último slide de hoje, o procedimento de handover. No procedimento de handover, a gente começa aqui principalmente pelo passo 2, que é o relatório de medidas, ou seja, a força de sinal, que periodicamente o terminal móvel, que está se movendo aqui, ele está mostrando, está se movendo, periodicamente ele manda para a base. Quando a base, usando um certo critério, conclui que há necessidade de handover, o sinal, por exemplo, está muito fraco de uma base para outra, ele inicia a execução do algoritmo, né? Aí entra aquela camada 3, porque ela precisa se comunicar com outra base. Por exemplo, o sistema vai perguntar para uma base vizinha, que a gente chama de target, né, se aceita um pedido de handover. Se ele recebe um usuário, por exemplo, se ele não está sobrecarregado essa base aqui, se tem canais disponíveis, a base avalia o pedido de handover, aceita ou rejeita, né? Certo? E aí, por último, é feito o envio do comando de handover para o móvel, dizendo, mude-se para essa base X aqui nesse canal, nessa frequência, com tantos canais, tantos recursos, você faz a transferência e conclui o processo. Ou, se não for aceito, ele vai iniciar de novo o processo e essa base vai tentar uma outra candidata, outra target, né? Se por acaso essa daqui não puder aceitar o request. Tá bom? Bom, pessoal, esse overview, tá? Vocês, por favor, vejam com bastante calma, revejam, se for o caso, anotem as dúvidas e na próxima oportunidade, vamos ver se na próxima semana dá certo, a gente conversa as dúvidas de vocês e segue em frente.